Pais amados, eu quero refletir um pouco com vocês sobre um texto que eu estive lendo esses dias e tem alguns detalhes que eu gostaria de compartilhar, não todos, é claro, porque senão o vídeo ia ficar muito extenso, mas apenas uns poucos detalhezinhos, tá? Só para caráter de reflexão. É Atos 19, versículo 13 e o 14 e o 15. Diz assim, eu tô lendo nessa tradução aqui, NVT, nova versão transformadora, tá? Diz assim: alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos. Olha o detalhe, tentavam usar o nome do Senhor Jesus, dizendo: ordeno que saia em nome de Jesus, a quem Paulo anuncia. Verso 14. Os homens que faziam isso eram 7 filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. Quem está narrando essa história é Lucas. A gente conhece, né, a trajetória de Lucas, o médico grego gentil que se converteu através das pregações e da convivência com Paulo. E ele decide narrar os fatos do que aconteceu pós-ascensão de Jesus e por aí vai. E ele dá uma grande ênfase, né, a maior parte do livro se direciona às viagens missionárias de Paulo. Aqui ele abre um parêntese sobre o que estava acontecendo enquanto Paulo estava em Éfeso, né? E eu gosto de alguns detalhes que acontecem nesse texto. O primeiro desses versículos, desses dois que a gente leu, é um que olha o detalhe que, independente da sua tradução, ele vai trazer. O primeiro: e tentavam usar o nome do Senhor Jesus, porque ele estava num ambiente onde o nome e o Evangelho de Cristo havia sido pregado. Eles já expulsavam, né? E a gente não tem uma informação de como acontecia isso, mas a gente sabe, através da narrativa bíblica e histórica, que exorcismo acontecia, era um tanto quanto comum entre os judeus. E olha o que acontece, eles tentavam usar o nome do Senhor Jesus. Quem está narrando esse trecho é Lucas. E agora Lucas ele vai especificar, sem acrescentar e sem tirar, como eles tentavam expulsar. Diz aqui, ordeno que saiba em nome de Jesus quem Paulo prega. Aqui tem algumas coisas que a gente precisa sentar, prestar bem atenção no que ele está dizendo. Primeiro, eu ordeno que saia em nome de Jesus. Bruno, isso é muito comum, a gente vê muito isso e a gente ouve muito isso, mas o que tem de mais nisso? Pois bem, quando a gente não conhece, a gente não tem a revelação nem do Cristo como rei, nem do Cristo como sacerdote, a gente perde a eficácia, né, do ofício sacerdotal e do ofício de governo que Cristo traz para a igreja, certo? Porque em 100%, né, dos escritores do Novo Testamento, quando eles vão se referir a Jesus, ou eles se referem a Jesus como Senhor, apontando para o caráter de reino, ou Cristo apontando para o caráter de sacerdote, certo? Quando por muito ele une esses dois adjetivos de autoridade, Senhor e Cristo, certo? E aqui ele não reconhece nenhum desses dois quesitos de autoridade, nem do Jesus como Cristo, nem do Jesus como Senhor, apenas Jesus, certo? O primeiro ponto é esse. O segundo, ele tanto não reconhece, tanto não tem essa revelação de Jesus, que ele não conhece quem é Jesus.
O fato de ele não conhecer quem é Jesus é que ele vai apontar para uma terceira pessoa. A partir da experiência dessa terceira pessoa, ele quer atribuir para si a autoridade que essa terceira pessoa tem, dizendo a quem Paulo prega. Como quem diz, se Paulo prega e isso acontece, o mesmo Jesus tem que fazer, porque eu estou invocando o nome dele. Só que não. Porque Paulo, mesmo não tendo convivido com Jesus, ele foi discipulado por Jesus. Aí aqui está o detalhe. Porque a autoridade que Jesus ele dispõe é a autoridade que ele dispõe para a igreja. É a autoridade que ele dispõe para os discípulos. Ah, Bruno, mas a Bíblia diz que em meu nome, não sei o que, tá, beleza. Isso está em Marcos 16, tá? Olha o que diz aqui, Marcos 16. Agora eu vou usar a referência de texto da Bíblia Trinitariana que eu uso. Aqui, ó, Bíblia Trinitariana ou Almeida Corrigida Fiel. Olha o que diz. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aqui em Mateus, ele dá ênfase nesse de pregar, também de fazer discípulos. Ide por todo mundo fazer discípulos. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Certo? Creem em que, Bruno? Que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e colocou sobre todo nome, que Ele é Senhor e o Cristo, tá? Quem crê nisso, quem for batizado por conta disso, quem foi inserido, a ideia é essa, quem for inserido no corpo de Cristo, esses sinais vão seguir. Quais sinais? Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pregarão serpentes, e se beberem coisa alguma mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. É uma corrente de eventos. Primeiro, eu tenho que ouvir o evangelho. Segundo, eu tenho que ser discipulado, tá? Terceiro, eu tenho que ser inserido no corpo a partir do batismo, ou a imersão simbólica. Uma inserção, melhor dizendo, simbólica no corpo de Cristo através das águas, tá? Depois a gente faz um vídeo um pouco mais detalhado sobre essas questões. Depois que eu cumpro esses 3 requisitos, eu estou inserido no corpo de Cristo, e a partir disso os sinais vão seguir, tá? Agora olha o outro texto que é interessantíssimo, que é aqui, livro de Lucas, capítulo 10. Eu já estou acabando, tá? É só para a gente refletir um pouquinho. Ó, Lucas 10. Jesus ele manda 70 discípulos irem na cidade anunciar que o evangelho do reino havia chegado, tá? Porque olha o que ele diz assim, no versículo 9: curem os enfermos e digam-lhes: agora o reino de Deus chegou até vocês. Então, o fato de eles curarem era para anunciar que o reino de Deus havia chegado. Como quem diz, no reino de Deus, quando ele for instaurado na sua plenitude, não vai haver enfermo, tá? Mas isso fica mais para frente. O reino de Deus ele é tanto aqui agora como vai ser futuramente. Ele tem esses 2 aspectos, tá? Aí, ó, o versículo 11, quando alguém se recusa a receber, ele diz para poder limpar os pés em sinal de reprovação. Ele diz: e saibam disso, o reino de Deus chegou, ou está próximo de vocês, depende da sua tradução, mas o sentido é esse, que o reino de Deus, o reino espiritual, o invisível de Deus, já chegou e está sendo manifesto, tá? Aí eles chegam para Jesus alegres e vão contar o que tinha acontecido. E eles relatam com alegria, diz o texto no verso 17. Agora, olha o 18. Porque no 17, olha o que eles dizem: Senhor, reconhecendo a autoridade de Jesus, porque foi Jesus quem mandou eles irem curar, expulsar enfermos. Aí olha: Senhor,
Até os demônios nos obedecem pela sua autoridade, tá? Porque como foi Jesus que designou a autoridade de Jesus que está dispensada para a igreja e para os discípulos. Olha o que Jesus responde: e via Satanás caindo do céu como relâmpago. Ou seja, o governo de Satanás está sendo posto em terra, tá caindo do seu império. Olha o 19. E eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras, escorpiões e sobre todo poder maligno. Nada lhes causará dano. Essa é a autoridade que ele dispensa sobre os discípulos. Mas olha o fato da corrente de eventos que ele apresenta depois lá em Marcos 16. Mas não se alegrem porque os espíritos impuros lhes obedecem. Alegrem-se porque seus nomes estão registrados no céu. Alegrem-se porque vocês já estão inseridos no corpo de Cristo. Estão inseridos no reino de Cristo. Essa é a ideia. Então, quando a gente vê aquela situação que acontece lá em Atos 19, se você for procurar nos versículos subsequentes, você vai ver que eles são filhos de sacerdotes, porque eles tinham conhecimento da letra, mas não tinha revelação do Messias revelado, do Messias manifestado, entende? Então, todas as vezes que a gente não tem essa revelação nem do Cristo e nem do Senhor, não tem a revelação do Jesus como sacerdote, nem como rei, a gente perde a eficácia e a funcionalidade da igreja enquanto uma igreja de sacerdotes e da igreja enquanto uma igreja de reino, tá? Simplesmente falar em nome de Jesus não dá muito certo. Sabe por quê? Porque o nome de Jesus não caracteriza que você está inserido no corpo, mas quando você está inserido no corpo e você anuncia, você tem autoridade automática. E quando você fala o nome de Jesus, o reino de Deus se manifesta, se sobrepondo ao reino das trevas. Entendeu? Você pode conhecer a letra, mas se você não tiver revelação, e a revelação só tem quem é discípulo. E só pode ser discípulo quem está inserido no corpo. Tá bom? Foi só uma reflexão para a gente pensar um pouquinho. Tá bom? Beijão, graça e paz.